Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Irajá e atualizo agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 4 de abril de 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um ultimato ao Irã: fechar um acordo ou reabrir o Estreito de Hormuz em até 48 horas a partir da manhã de hoje, ou então aguentar o que ele classificou como um inferno. Enquanto isso, o Irã disse ter usado um novo sistema de defesa aérea na operação que abateu um caça dos Estados Unidos. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente Mariana Janjacomo, falando ao vivo de Washington. Mariana, as buscas continuam por um tripulante do caça que está desaparecido, é isso? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Oi, Vitor, é isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Vitor, esse caça foi derrubado ontem pelo Irã. Um tripulante foi resgatado e o outro, então, está sendo procurado tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Irã, obviamente com objetivos bem diferentes. O Irã chegou a anunciar uma recompensa pela captura do que chamou de piloto inimigo. E Donald Trump, em uma entrevista à NBC News, disse que isso não afeta as negociações com o Irã, porque é claro, né, que existe uma preocupação sobre o que acontece se de fato o Irã conseguir, capturar um militar americano. Como é que isso interfere no rumo da guerra? Mas Donald Trump disse que não muda nas negociações. Ainda assim, as buscas continuam e um segundo avião militar americano foi derrubado pelo Irã ontem também, mas esse conseguiu sair do espaço aéreo iraniano antes que o piloto fizesse a manobra de ejeção, aquela manobra que faz com que o piloto saia, da aeronave. Agora, um dia depois, então, desses ataques, Donald Trump foi às redes sociais para dizer que o prazo para que o Irã reabra o Estreito de Hormuz está acabando. Donald Trump está se referindo ao prazo que deu até a segunda-feira, dia 6 de abril, para que os iranianos abrissem o Estreito de Hormuz, chegassem a um acordo ou, segundo ele, vão sofrer ataques contra a infraestrutura energética do país. Donald Trump já tinha feito essa ameaça antes, com um prazo mais curto, depois estendeu esse prazo. Só que aí, Vitor, é importante destacar que ataques como esses que Donald Trump está ameaçando fazer contra o Irã, contra a infraestrutura energética do Irã, podem piorar ainda mais a crise global de combustíveis, aumentar ainda mais o preço do petróleo. E Donald Trump está sendo muito pressionado aqui nos Estados Unidos para fazer algo a respeito, já que a gasolina bateu um preço recorde aqui, $4 pelo galão, que tem quase 4 litros de gasolina, o que não acontecia desde 2022. Então, ao mesmo tempo em que ele é pressionado para fazer algo para reabrir o Estreito de Hormuz, o que ele faz é alternar entre jogar a responsabilidade para os países europeus e ameaçar o Irã com ataques que podem piorar ainda mais a situação ou então de fato reabrir o Estreito de Hormuz, mas são manobras arriscadas. O que a gente entende por tudo isso, Vitor, é que essa guerra que agora entra na 6ª semana parece longe, de fato, de ter um alívio nas tensões, muito pelo contrário. Mariana, com essa perspectiva também de pressionar bastante a inflação no mercado doméstico norte-americano, o que preocupa bastante Donald Trump. Muito obrigado pelas informações. Mariana Janjacomo falando ao vivo de Washington. E olha, o professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin, comentou sobre as buscas por esse piloto que desapareceu depois de ejetar de um caça dos Estados Unidos abatido pelo Irã. Segundo ele, o caça pode ser rastreado por radares. Primeiro avião, o caça que foi derrubado é um F-15E. Ele é um avião. Israel também usa uma versão desse caça, o F-15I. Ele tem capacidade de carregar, inclusive, bombas de penetração, bombas anti-bunker. O Irã também alvejou um A-10 Thunderbolt. Ao que tudo indica, o Irã tem recebido informações de inteligência russas, provavelmente também chinesas, mas o Irã também reconstruiu alguns sistemas de defesa antiaérea, o Bavar 373, por exemplo, que é um sistema de defesa antiaérea baseado no S-300 russo. E esse sistema, o Bavar, ele consegue localizar alvos tanto em alta frequência quanto em baixa frequência. Baixa frequência, talvez, e isso está sendo testado em combate agora, possibilite que caças como F-35, que são caças stealth, são caças invisíveis ao radar, sejam localizados pelo Bavar.
Mas o F-15, Elisa, não é um caça stealth, não é um caça de quinta geração, então ele pode ser rastreado por radares. A gente segue falando sobre a guerra no Oriente Médio, porque novos ataques atingiram a área próxima de uma usina nuclear do Irã e várias empresas petroquímicas do país. Na capital, Teherã, aeronaves foram vistas sobrevoando seguidas de grandes explosões. Em outras regiões do país, a mídia estatal informou que caças atacaram vários complexos de empresas petroquímicas. Essas companhias foram sancionadas pelo Tesouro norte-americano em 2019, já que os Estados Unidos consideram que elas são subsidiárias do grande grupo petroquímico iraniano que é ligado à Guarda Revolucionária do país. Uma autoridade da província de Khuzistão disse que os ataques deixaram um forte potencial de vítimas. A mídia estatal iraniana também confirmou que pelo menos uma pessoa morreu depois que um projétil atingiu o perímetro da usina nuclear de Bushehr. Essa é a única central nuclear em funcionamento do Irã e já foi alvo de ataques 4 vezes durante a guerra. O órgão de vigilância nuclear da ONU afirmou que não houve aumento nos níveis de radiação, mas alertou contra ataques à central para evitar um acidente nuclear. E olha, ataques do Irã causaram danos à região central de Israel. Na cidade de Ramat Gan, fragmentos de um míssil atingiram a casa de um idoso. As equipes de emergência foram acionadas e uma assistente social descreveu o fato do senhor ter sobrevivido como um milagre. Em Tel Aviv, uma escola foi levemente danificada por destroços desse mesmo ataque. A gente lembra que as escolas de Israel estão fechadas desde o início da guerra, em 28 de fevereiro. Já em Bnei Brak, mísseis e fumaça foram avistados no céu. Segundo a mídia local, um homem ficou ferido depois que um vidro estourou. O ataque gerou tumulto nas ruas e os bombeiros foram acionados para apagar as chamas de um carro. E olha, uma passagem de fronteira que liga o Iraque ao Irã foi fechada depois de ter sido alvo de um ataque aéreo. O chefe dos portos fronteiriços do Iraque anunciou a suspensão do tráfego comercial e do movimento de passageiros através da passagem Shalanché. Ele disse que a decisão foi tomada depois que um ataque aéreo atingiu o lado iraniano. Um cidadão do Iraque morreu e outros 5 ficaram feridos. Já do lado iraquiano da fronteira, um ataque de drone atingiu um armazém de petrolíferas estrangeiras na cidade de Basra. Esse vídeo, que você vê agora na sua tela, foi postado pela Defesa Civil do Iraque e mostra bombeiros tentando conter o incêndio. A cidade é considerada um hub de empresas internacionais de petróleo na região. E novos ataques de Israel causaram destruição no Líbano. Um prédio e um posto de gasolina foram danificados por esses ataques. Os militares israelenses informaram que fizeram uma ofensiva contra supostos alvos do grupo Hezbollah em Beirute. Israel tem ameaçado principalmente os subúrbios do sul de Beirute, que afirma serem controlados por esse grupo libanês. Na última sexta-feira, as forças de defesa israelenses emitiram um alerta de retirada para 7 bairros nessa região, alertando sobre ataques iminentes. Israel também invadiu o sul do Líbano e prometeu arrasar todas as aldeias perto da fronteira. Vamos mudar de assunto, porque ocupantes de cargos públicos que querem disputar as eleições de 2026 aqui no Brasil têm até hoje para deixar seus cargos. Essa regra eleitoral movimentou Brasília nos últimos dias, e levou a uma série de trocas na esplanada dos ministérios. É para Brasília que a gente vai conversar com a nossa repórter Aline Beckett. Aline, queria saber desses últimos movimentos que acompanhamos ao longo do dia de ontem. Teve mais alguma movimentação ainda hoje? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Oi, Vitor. Muito obrigada. Boa tarde a você e a você que nos acompanha aqui na CNN. Olha só, hoje não, mas eles têm até 23h59 para fazer essa desincompatibilização, se alguém ainda não tenha feito, em relação aos cargos majoritários, porque ontem foi o fechamento da janela partidária, hoje a gente tem então o prazo final da desincompatibilização. Esse prazo exige que seja feito então 6 meses antes do primeiro turno das eleições, que no caso é no dia 4 de outubro, Mas isso não vale para quem vai tentar a reeleição. Em relação aos governadores, o que a gente tem de dados no momento é de que muitos aproveitaram então essas últimas semanas para de fato entregar os seus cargos, Pelo menos 9 já deixaram os cargos, a maioria para poder tentar ao Senado Federal. É o caso de Gladson Camelli, Mauro Mendes, Ibanez Rocha e Helder Barbalho. Outros governadores como Ronaldo Caiado e Romeu Zema deixaram seus cargos, entregaram então para poder
serem anunciados como pré-candidatos à presidência da República. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro não pode, então, concorrer, disputar as eleições por conta da decisão do TSE que o tornou inelegível, então, por abuso de poder público. E, por outro lado, a gente também tem aqueles outros governadores que preferiram, então, concluir as suas gestões de mandato, como é o caso de Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e também Raquel Lira. E aí, como eu disse anteriormente, ontem foi o fechamento da janela partidária, né? Em relação à desincompatibilização, além dos governadores, a gente tem os ministros também do governo federal. Ao todo, 17 ministros entregaram os seus cargos também para poder disputar, de certa forma, o Senado Federal, mas outros estão em dúvida também nesse momento, mas o fato é que tinha que cumprir esse prazo. Em relação à janela partidária, muitos deputados federais, estaduais, vereadores migraram de partido nos últimos dias, intensificando também. A gente consegue contabilizar na Câmara dos Deputados cerca de 70 deputados federais que fizeram, então, essa troca de partido nos últimos dias, com fortalecimento, destaque ali para o PL, para o PSDB também, que se fortaleceram nessa mudança aí de partido, e União Brasil, que acabou tendo perdas no caminho também. Mas hoje, fato é que finaliza, então, a agenda de desincompatibilização para os cargos majoritários. Vitor. Pelas informações, Aline Beckett falando ao vivo de Brasília. E olha, a ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, decidiu ficar na Rede Sustentabilidade, o partido que ela ajudou a fundar em 2015. Essa é uma apuração da nossa analista Isabel Mega e está no site da CNN Brasil. Disputas internas e convites de outros partidos, casos do PT, do PSOL e do PSB, levaram Marina Silva a avaliar a saída da rede, mas o martelo pela permanência foi batido depois da ministra deixar o governo Lula. Deputada federal, Marina é um dos nomes cotados para disputar a segunda vaga ao Senado, na composição da chapa do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na disputa pelo governo do estado de São Paulo. A outra já está com a também ex-ministra Simone Tebet, recém-filiada ao PSB. Segundo aliados, Marina Silva trata essa disputa pelo Senado como uma batalha à parte, mas está decidida a trabalhar por Lula e por Haddad nas eleições aqui de São Paulo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, viajou menos 5 vezes no avião do advogado Gustavo Severo, que defendeu o ex-governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Essa é uma apuração do nosso analista de política, Matheus Teixeira. As viagens foram reveladas pelo jornal Folha de São Paulo e confirmadas pela CNN Brasil. Gustavo Severo é um dos advogados mais atuantes na seara eleitoral e tem diversos processos no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e também no Supremo Tribunal Federal. O advogado, entretanto, não atuou no julgamento específico de Cláudio Castro no TSE, que acabou em 5-2 contra o ex-chefe do Executivo Fluminense. Um dos votos contrários à condenação foi justamente o de Cássio Nunes Marques. Procurada, a assessoria do ministro rechaça qualquer irregularidade no fato de Cássio Nunes Marques voar em aeronaves de Severo ou mesmo na participação dele, do juiz, no julgamento de Cláudio Castro no Tribunal Superior Eleitoral, visto que o advogado não atuou nesse caso específico, nessa instância. Afirma ainda que o ministro Cássio Nunes Marques se declara suspeito nos casos que envolvem Gustavo Severo, nos termos da legislação vigente, por ser amigo pessoal do advogado. Cássio teria embarcado nas aeronaves no terminal de voos executivos de Brasília. Os registros confirmados foram todos em setembro de 2025. Questionado sobre essas viagens, o advogado Gustavo Severo ainda não se manifestou. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 17 de abril o julgamento do recurso de Rodrigo Bacelar. O ex-presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, tenta reverter a cassação do seu mandato determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A defesa alega a falta de contraditório no processo e afirma que o afastamento fere a soberania popular dos mais de 97 mil votos recebidos pelo parlamentar. No entanto, a Justiça Eleitoral do Rio já executou a cassação e anulou os votos do deputado. A vaga agora pertence ao delegado Carlos Augusto, do PL, que deve ter a posse homologada no próximo dia 14 de abril. O cenário para Bacelar ficou ainda mais grave, depois de ele ser preso novamente pela Polícia Federal na última semana. Ele é investigado por suposta obstrução de justiça e também ligação com uma organização criminosa. Vai caber aos 4 ministros da turma decidir se mantém a decisão do ministro Cristiano Zanin Martins ou se devolvem o mandato ao parlamentar.
Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o Hot Market. A gente se encontra daqui a 1 hora. Mais um boletim agora CNN. A gente se encontra lá. Pense bem, pense CNN.